Paz de Deus com todos, paz e graça, shalom. Eu saudo assim porque muitos que estão ouvindo são de diversas denominações. Eu não estou aqui para discutir agora a respeito de doutrinas denominacionais, nem de liturgias. Mas quero deixar aqui um alerta, principalmente aqueles que ainda não obedeceram a Deus no mandamento de crer em Jesus Cristo como seu único Salvador e o batismo. Quero dizer para vocês que há um grande acontecimento ocorrendo nos últimos dias e ninguém está percebendo. Vejamos a geopolítica como se encontra. Em diversos países, tanto da Europa como do Oriente Médio, nós percebemos que está tendo mudanças radicais no sentido de querer se ter alianças, governos fazendo alianças com outros governos. Inclusive, agora houve uma aliança histórica em Israel, que foi uma aliança do Líbano com Israel. Isso é algo já profético, nós estamos vendo cumprir a palavra. Por isso, irmãos, nós devemos cada vez mais nos preparar. E você que ainda não é cristão, ou que não é crente em Cristo Jesus, porque cristãos muitos dizem que são, mas crer cristão em Cristo Jesus é totalmente diferente do que ser apenas um cristão, levar o nome de um cristão. Nós devemos agir como cristãos, nos nossos atos, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Podemos errar. Quem é o homem que não erra? Mas a misericórdia de Deus sempre nos alcança quando nós realmente somos inocentes. Ou até mesmo estamos passando por algum processo na nossa vida, na saúde e etc. Às vezes a pessoa comete e fala uma coisa inconsciente, porque está enferma. Sou testemunha disso. Todavia, irmãos, muitas das vezes não havendo a compreensão naquela determinada denominação, não havendo a compreensão, somos julgados por aquilo que falamos, que na verdade foram coisas que foram formadas dentro do nosso subconsciente. Muitas coisas, eu não estou falando ao meu respeito, eu digo que isso acontece em vários lugares, certo? Em várias denominações. Não podemos culpar aqueles que estão na frente, porém temos que procurar cuidar também da nossa saúde. E eu quero deixar aqui um apelo, que os irmãos cuidem da sua saúde, não só da saúde material, mas da saúde principalmente espiritual. E como se cuida da saúde espiritual? Não deixando de ouvir a palavra de Deus e nem de lê-la na sua casa também. Certo, irmãos? Nós podemos ver que o anticristo já está manifestando as suas atividades. Vemos os governos, o relacionamento entre determinados governos com outros governos que não se relacionavam. Quem olha assim acha bonito, mas olhando através da visão, da ótica das Sagradas Escrituras, nós podemos ver que tudo isso é um plano maligno do anticristo, para que quando ele voltar, quando ele chegar, ou melhor, se já não estiver por aí, que o espírito do anticristo já está há muito tempo, ele vai tomar posse, então, influenciará a vários líderes religiosos que cederão a ele, criando, então, o surgimento de uma outra forma doutrinária que levará a igreja, o povo, a um caminho que realmente vai desviar a cada um daquela razão principal pela qual estamos na presença de Deus. Isso nós já vemos em alguns lugares. Pregações que, se nós formos observar, são pregações de prosperidade. Essas pregações de prosperidade atraem muito o povo. Porque no momento de crise, no momento de dificuldade, todos querem prosperidade. E a busca, geralmente, do povo é por ter uma vida melhor.
por ter uma condição melhor de sobreviver aqui na terra. Então, tais pregadores começam a se sentir atraentes pelo povo e atraem o povo após si, fazendo com que o povo os idolatre. Já passei por esse processo, por isso posso dizer isso. Hoje a minha mente se abriu no raciocínio espiritual que a meta da nossa conduta, da nossa fé, não deve ser outra a não ser Jesus Cristo. Não vou dizer com isso que o Senhor não possa falar com alguém, prometer alguma coisa, mas a nossa necessidade maior é estar próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Já o espírito do anticristo, ele vem entrando dentro de determinadas igrejas, mudando os seus costumes, os seus sistemas, a sua regra de conduta, de fé, aplicando no meio dos seus líderes uma doutrina de prosperidade, aonde se prega mais a prosperidade, a criação de templos, a criação numérica de casas de oração, do que a criação espiritual de cada componente que está dentro daquela denominação que faz parte do corpo de Cristo. Então isso faz surgir naquela alma, naquela pessoa, a iniquidade, ou a pessoa fica iníqua. E você me pergunta, o que é ser iníquo? Iníquo é todo aquele que se afasta da lei de Deus. Quando alguém está cometendo uma iniquidade, ele está cometendo algo que não está de acordo à lei do Senhor. Muitos acham que Cristo, ele aboliu a lei. Ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para abrogar. Quer dizer, eu vim para cumprir. Então isso quer dizer que a lei que nós temos que ter em nós, que é a lei de Cristo, a lei da graça, ela se baseia também nos mandamentos de Deus. Não quer dizer que eu vou me circuncidar, ou que eu vou oferecer holocausto. Eu não sou judeu, e o Senhor Jesus Cristo já veio. Mas os 10 mandamentos eu devo cumprir, todos eles. Não de uma forma judaizante. Porque se tem lá sobre o sábado, eu não tenho como cumprir o sábado de uma forma judaizante aqui no Ocidente, porque aqui muitos trabalham no sábado. Mas é claro que nós devemos lembrar desse dia porque está escrito. Senão nós não creríamos na inteira Bíblia. E jamais um pai enviaria um filho a qual desfaria de um mandamento que se diz perpétuo. Está escrito lá no livro de Isaías, não me recordo agora o capítulo. Mas está escrito, poderia até olhar aqui, procurar o capítulo. Mas, aqui, agora no momento, eu não tenho aqui, mas deixarei embaixo, na referência do vídeo, o capítulo aonde diz que nós temos que cumprir toda a lei, certo, irmãos? Não oferecer holocausto, nos circuncidar, aí nós estaremos cometendo um erro, porque todos os que foram batizados em Cristo foram circuncidados com eles na cruz. Então nós já temos a circuncisão, de Cristo. Então não precisamos oferecer holocaustos, não precisamos até nada dessas coisas, mas os mandamentos, quer nós queremos ou não, nós cumprimos eles. Bom, e você vai dizer, e o sábado? O sábado é algo que nós também temos que cumprir, porém, como nós não somos judeus, nós podemos agradecer a Deus, particularmente na nossa casa, por aquele dia, e lembrar que Deus naquele dia criou o céu e a terra. Que mal há nisso? Você vai me dizer, mas isso todos os dias são do Senhor. É o que causa uma ruptura em muitos evangélicos. Irmãos, eu sempre agradeci a Deus pelo Shabat. E agora estou agradecendo mais. Por quê? Porque está escrito.
Isso não desqualifica os outros dias, não quer dizer que eu não agradeça pelos outros dias. Mas nenhum mandamento diz para mim agradecer a Deus pelo domingo. E eu agradeço pelo domingo. Mas eu não posso dizer que domingo é o dia do Senhor. Porque também não está escrito claramente que domingo é o dia do Senhor, porque contrariaria o mandamento de Deus. Como pode o Espírito de Deus ser contrariado pelo seu próprio Espírito? Há interpretações que dizem que domingo é o dia do Senhor porque ele ressuscitou. Não vou dizer que esse dia não seja importante. Porém, o que está determinado está no mandamento. Porque todos os dias são do Senhor. Porém, o mandamento diz para agradecer pelo sábado. Então, irmãos, se você precisar trabalhar no sábado, o que tem se eu precisar trabalhar no sábado? Eu não estou em Jerusalém, porque se eu estivesse eu não trabalharia, porque tudo fecha no sábado. Isso é uma coisa que é lógica, que o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Precisava ter um dia para o homem descansar. Por isso que em Israel até hoje, o Shabat é o dia de descanso. E a troca do Shabat pelo domingo foi no ano de 328, salvo erro, no concílio de Laodiceia, ou outro concílio, que foi um concílio feito por Constantino, um homem que se disse cristão, mas que era um homem mau, cruel, e inclusive mandou matar a sua própria esposa e sua filha. Como é que eu posso acreditar que esse homem foi guiado por Deus? Todavia, não há pecado. Isso não é pecado da igreja. Deus não está condenando a igreja por isso, porque está escrito assim. Então não quero eu aqui dizer que se você não fazer isso, você vai perder a sua alma, de forma alguma. O importante é que Cristo em você é tudo. Ele é o teu descanso e Ele é a tua salvação. E todos os mandamentos se resumem nele. Mas se você puder melhorar as suas condições espirituais, por que não? Não é verdade? O problema é que o anticristo, irmãos, ele vem criando, tentando afastar as pessoas umas das outras. Isso já desde o começo. Ele tentou dividir e dividiu pensamentos, criando igrejas totalmente despreparadas, povos que se reuniam de outras formas, até mesmo com interesses financeiros, ou outros com interesses de idólatras, de serem chamados doutores. Enfim, tudo isso são obras do anticristo. E dentro do governo, ele precisa ter os seus componentes, os seus agentes, nos últimos dias. Porque se ele não colocar os seus agentes, haverá uma grande resistência. Podemos ver que vários países, tanto da Europa como da América Latina, estão aderindo a um partido que dá legalidade ao espírito do anticristo. Um partido que libera as drogas, que libera a prostituição, que libera a ideologia de gênero, que libera até mesmo determinadas coisas que eu tenho até vergonha de falar aqui. Bons irmãos examinar, porque senão o vídeo vai ficar pesado se eu for falar tudo que libera. E eu não quero aqui também ser censurado. Mas os irmãos já entenderam, libera tudo aquilo que discorda, ou melhor, libera e discorda daquilo que está escrito. Porque em Apocalipse diz, ficarão de fora os cães, aqueles que amam e cometem a mentira, os afeminados, os adúlteros e os fornicários. Todavia, para todos esses pecados, ainda existe uma esperança de perdão. Se a pessoa se arrepender, se você se arrepender hoje e procurar o caminho de Cristo, ainda há perdão. Ah, mas esse pecado é para a morte. Não. Todos os pecados podem gerar a morte.
Eu conheci um senhor que ele cortou o dedinho do pé, irmão. E ele cortou aquele dedinho do pé e aquilo gerou a morte. Quem olhava para ele, aquilo não tinha nada. Mas aquilo gangrenou, certo, irmão? E foi até o seu óbito. E já conheci pessoas que cortaram também, e aquilo cicatrizou e ficou bom. Vai muito da medicação, do tratamento. Então, se você já perdeu alguma parte da tua espiritualidade e você acha que não tem mais jeito, busque e o Senhor dará remédio para que haja cura na tua alma e perdão e misericórdia de Deus. Mas busque mesmo de um coração sincero, certo? Porque o anticristo está se manifestando no mundo através da política. E onde há política, sempre há uma divisão. Vejamos o que está acontecendo em alguns países. Vejamos a atuação do homem do pecado, do anticristo, que por certo, irmãos, não foi manifesto ainda, porque há alguma coisa que o impede. Porém, saibamos que muitos eruditos da Bíblia creem que esse ministério da iniquidade está dando passo a passo para cumprir a sua missão. Assim como ele foi expulso do céu, ele agora está cumprindo a missão que também ele sabe que ele tem que cumprir. É uma missão que ele tem. Mas para isso ele precisa de ter o caminho aberto. Então o que ele faz? Todos os governos conservadores que são contra essas aberrações que eu já acabei de falar aqui, para ele é inviável, porque fecha o caminho. Então teria que haver guerra, revolução, o que pode acontecer ainda. Porém, logicamente, que todos aqueles que se levantarem contra ele aqui na terra, enquanto não chegar o momento do dia do Senhor, do dia de Jesus Cristo, em hebraico é Yeshua HaMashiach, para vir aqui lutar pela sua igreja, enquanto isso não acontecer, havendo uma resistência, não sei qual país que pode fazer essa resistência, haverá ainda uma forma de muitos cristãos se esconderem, reunindo-se em cavernas, em lugares escondidos, em casas, porque vocês podem esquecer que essas grandes igrejas que existem hoje, se elas estiverem ligadas numa federação de igrejas, como disse um ex-padre, já erudito, já muito velho, já antigo, irmãos, em 1895, foi o seu nascimento, ele já disse que haveria uma federação de igrejas que no final, a princípio, essa federação seria, aos olhos até dos seus líderes, algo muito importante, porque ela teria um CNPJ central que poderia então ter domínio sobre as outras instituições que fizessem parte da mesma federação, irmãos. Isso é que nós temos que entender. Fazer parte da mesma federação, a qual, irmãos, nós sabemos muito bem, glória a Deus, que essa federação é a federação que já foi formada, já está na terra, e muitos já estão inocentemente agregados a ela, achando que aquilo é algo bom para a sua instituição. E não é lógico tirar alguém que está na antiguidade de um cargo ministerial e constituir outro que, devido ter menos experiência no cargo, inclusive não tendo condições espirituais, muitas das vezes, ocupam espaço dentro da denominação, sendo assim como facilmente manejados por qualquer espírito. Vemos, irmãos, que Paulo mesmo deixou escrito que era para nós não colocarmos nenhum neófito, quer dizer, nenhum novo,
embora você possa dizer, mas aquele irmão ele tem tantos anos de crente, ele é muito inteligente. Irmãos, não é isso. A pessoa pode ter o tempo de cristão que tiver, mas se ele não tiver idoneidade, ele rapidamente se torna um alvo fácil para o inimigo, porque dentro da sua falta de idoneidade, sobre na sua mente o poder. E o poder pode gerar nele algo maligno. Que ele possa dizer, agora quem manda sou eu, e vai ser assim, e pode ser gerado nele também o espírito de vingança contra aqueles que outrora, às vezes, não concordava com algumas coisas que ele queria que assim fosse. Então isso é muito perigoso, e os irmãos de denominações devem estar atentos para não fazerem parte ou não concordarem com nenhum tipo de federação que venha parecer bela aos vossos olhos, mas quando vocês perceberem, serão amarga dentro dos vossos ventres. Por isso, irmãos, isso também já é um plano do anticristo. E as atividades dele já estão acontecendo no mundo. Já estão acontecendo no mundo. Ele está tentando já contra governos para criar um governo mundial. Para criar um governo que também faça uma aliança com Israel. Por 7 anos, essa aliança será firmada e não haverá guerras em Israel. Ele vai conseguir exterminar esse negócio de guerra. Ele vai dar ordens para aqueles agentes deles que, parecendo presidentes, não mandarão nada, porque eles levarão os países à miséria, à ruína. Já existem países na América do Sul, que eu não vou citar nomes aqui, que estão comendo cachorros. São países que estão sendo regidos por determinados doutrinadores de um comunismo. Isso também eles fazem até mesmo com as igrejas, quando aquele país acha que a igreja é um problema, porque a igreja se torna um problema. Por que se torna um problema para eles? Porque a igreja prega sim a igualdade, mas com amor, com aquele discurso de paz, aquele discurso de se doar, de amar. Eles não. Eles pregam uma ideologia ditatorial. Com penas de morte, inclusive. Se eles adotarem uma determinada, se vier o anticristo, ele não vai querer deixar que você adore outro. Você vai ter que adorar a ele. Se você adorar o verdadeiro Cristo, você está cometendo um crime. E cometendo um crime debaixo de uma lei marcial. Porque vai ter essa lei marcial. O que é uma lei marcial? Vai ter uma lei de morte, de pena de morte, para aqueles que não obedecerem. Então, automaticamente, ele vai devagar, ele não vai agir rápido, ele vai agir devagar, para que o povo, então, sinta realmente confiança nele. Mas vai haver, então, depois, ele profanar o templo, porque vai ser construído, inclusive, para quem não sabe, já há um projeto do aeroporto Ben Gurion, salvo erro, em Israel, e vai sair um metrô, aqui em Portugal fala-se metro, que vai sair do aeroporto, eu creio que é do Ben Gurion, se eu estiver errado, algum irmão ou algum israelense ou judeu pode me corrigir. Vai sair um trem, um metrô de superfície, talvez, e ele vai ter uma paragem. Em Portugal fala paragem, né? No Brasil fala parada. Ele vai parar na frente do terceiro templo. Eu não estou aqui, irmãos, criticando nada, a construção de templo. Eu não estou aqui atacando ninguém. Estou apenas dizendo que vai acontecer, que é bíblico, vai ser construído. Inclusive já está o projeto feito. Já tem pedras, pelo que me consta, naquela região, para começar a edificação. Basta apenas
irmãos, alguns detalhes. O Instituto do Templo, localizado ali em Jerusalém, onde Deus preparou de eu estar, eu vi muitas coisas já prontas. Agora, pelo que me consta, já está sendo já elaborado quando e como será construído, que dia que vai ser iniciada a construção, isso eu não posso dizer. Quando tudo isso acontecer, o anticristo já estará aqui. Por certo, ele vai dar uma grande força para a construção do templo. E o povo judeu ficará contente com isso. Terá esse anticristo como o Messias, porque ele conseguiu fazer com que as nações e as grandes potências obedecessem um único governo, que é o dele. Mas haverá o liberalismo. O que é liberalismo? Vai ser liberado tudo. Homens andarão nas ruas do jeito que quiserem, usarão banheiros públicos, se forem de mulher, vai ser de homem também. Entende? A ideologia de gênero será aplicada dentro das escolas, aqui mesmo em Londres. Há uma jovem, eu não sei se ela é cristã ou não. Se ela for cristã, a sua família deve estar sofrendo muito, vamos orar. Porque ela disse para alguém, não vou citar nomes, para não mexer na integridade de ninguém, que ela não sabia ainda o que ela queria ser. Dizem que é uma jovem bonita. Ela não sabia se ela queria ser homem ou se ela queria ser mulher. Veja bem, porque desde a sua infância ela já estava sendo doutrinada para escolher o sexo que ela quisesse a partir daquela idade. Agora, vejamos, com essa lei da ideologia de gênero, as escolas passarão a ensinar isso às crianças. Se os pais não tiverem cuidado, deixa um conselho para todos os pais aqui, e não tiverem um tempo para vocês pegarem a Bíblia Sagrada. Poxa, tem tempo para tanta coisa. Pega um tempo para pegar a Bíblia Sagrada. Chama as suas criancinhas. Não espere só lá na reunião de jovens, ou na escola dominical, não sei como você chama, ou lá na sua igreja onde tem. Não espere, ou só naquela aulinha que tem lá na igreja, que agora está tendo. Não. Você tem que mostrar o exemplo na sua casa. Você também tem que fazer isso. Vá lá no Novo Testamento, leia, explique, façam eles te perguntar coisas que para outros talvez eles teriam vergonha de perguntar. E você explique. Você está entendendo? Você explique. E explique, não é uma vez só. Se for preciso, explica um dia, depois de outro. Isso não precisa ser todo dia, mas você faz uma agenda na sua vida para isso. Isso faz parte. Você faz agenda para tudo, mas não faz para isso. O que acontecerá se você deixar isso correr? Como eu sei, em casos que pais e mães iam trabalhar porque precisam e deixavam seus filhos nas ruas. Hoje muitos estão sofrendo porque seus filhos estão nas drogas. Que vantagem teve ganhar um pouquinho a mais e hoje ver o filho lançado nas drogas? Então eu percebo que nós temos que nos virar, irmãos, fazer a nossa parte, fazer como uma trincheira, para que quando isso vier, os nossos filhinhos, os nossos filhos possam estar não só doutrinados dentro da igreja, porque você não sabe o plano de Satanás. Eu vi esses dias uma jovem falando, você olhava para ela, cabelos compridos, porte cristão, ela disse assim, foi gravado o telefonema, ela disse assim, olha, eu tenho um plano para nós infiltrarmos dentro da igreja cristã. Eu vou lá, me batizo, começo a ir naquela igreja, congregar, e depois vou me oferecer para ensinar as crianças, porque eu conheço bem a Bíblia. Enquanto eles estão lá no culto, eu estou ensinando as crianças, e no meio daqueles ensinos eu coloco a minha ideologia. Vocês estão entendendo? O próprio Satanás vai colocando seus agentes. Isso, irmão, não só
nos lugares pequenos. Imaginemos que ele coloque os seus agentes na liderança, na cúpula dos mais velhos. Isso pode trazer uma ruína se não houver uma resistência, porque muitos, com esse negócio de hierarquia, que tem que respeitar o mais antigo, acabam estar respeitando algo que não é de Deus. E aí você vai levar todos para o abismo. E você é responsável, porque você não teve coragem de contestar aquilo. Porque o teu contestamento pode gerar um afastamento do teu ministério. Mas, irmão, se alguém te afastar por você falar a verdade, você não está sem Deus e não perde o seu ministério, porque você continua com Ele. Eu não vos digo para abrir outra denominação, mas reúnam-se nas suas casas, ensinem o Evangelho conforme sempre os apóstolos ensinaram. Não vos deixes iludir por grandes prédios ou por grandes multidões, porque isso é vaidade, isso vai acabar tudo. Quando o anticristo disser assim, não, agora quem manda aqui sou eu, a pregação vai ser esta, a Bíblia vai ser esta, não sei se vocês sabem, mas já foi imprimida uma Bíblia ecumênica. Então isso quer dizer que essas nossas Bíblias que temos hoje serão retiradas. Claro que se você tem na sua casa guardado, ninguém vai querer entrar lá e tirar, mas eles vão exigir que apresentem. E se você vê que, se acontecer, porque não é difícil, querer entrar na casa para ver se tem uma Bíblia, você tem mais do que uma guardada, escondida, entendeu? Você tem que ter prudência, tem que ter cuidado. A Bíblia, ela é a referência da nossa fé, certo? A identificação nossa. Assim como a verdadeira identificação do anticristo será conhecida 3 anos e meio mais tarde. Vai ser na hora. Quando ele romper a aliança com Israel. Ele vai manter essa aliança. E Israel vai achar que ele é o Messias. Depois de 3 anos e meio, ele rompe a sua relação com Israel. Certo, irmão? Porque ele vai se declarar Deus. Israel não vai aceitar. Não vai aceitar. Então haverá uma grande tribulação. Aí nós estaremos passando primeiro por uma, vamos dizer assim, por um pequeno período de tribulação. Mas haverá uma grande tribulação. Quando ele dizer, aí ele vai proibir a adoração a Deus. Ele vai proibir a adoração a Deus. Você pode ver lá no versículo 2, no capítulo meu Deus, em Daniel, não é? Daniel 9, 27, 11, 36 e 35. Tá? Vocês vão ler ali. Por quê? Porque ele vai querer ser Deus. Ele vai se declarar Deus. E vai perseguir severamente aqueles que são leais a Cristo. Isso você vai achar em Apocalipse 11, versículos 6 e 7. Certo, irmãos? Depois vocês vão achar no capítulo 13, versículo 7. Depois vocês vão achar no capítulo 15, versículo 8. E vocês podem ver também em Daniel 7, versículo 8. E depois vocês podem ver também em Daniel 24, versículo 25, se eu não me engano. Vocês conferem os versículos se estão certos, porque muitas das vezes a nossa mente pode falhar, certo? Tem uma Bíblia aqui, mas a gente pode, né, por causa da visão, está muito longe ali, mas tudo bem. Então tudo isso, irmãos, vai dar início à grande tribulação. E esse homem vai querer se tornar divino. E muitos não vão aceitar. Claro. Ele é o homem do pecado. E fará, mediante o poder satânico, grandes sinais, maravilhas e milagres, a fim de propagar o engano. Ele vai fazer milagre,
prodígios de mentira, que significa que os seus milagres são sobrenaturais. Estão entendendo, irmão? Eles vão enganar as pessoas com mentiras, e tais prodígios de mentiras vão demonstrar temor nas pessoas, que farão que muitos creiam nele. Vão crer na mentira, porque já pensou, ele vai fazer milagres. Aí que dá o problema. Muitos são simples, nós temos que ensinar isso nas igrejas, irmão. Não é só pregar aquela coisa todo dia, nós temos que ensinar isso. Temos que se dedicar nesse ensino, porque já estamos vivendo essa época. Essa é a intenção desse canal, embora muitos possam me criticar, mas é a forma que eu tenho de manifestar aquilo que Deus tem posto no meu coração. Certo, irmãos? Por isso que eu digo e combato. Tem sim denominações excelentes. Eu mesmo saí de uma denominação, não posso falar mal dela, mas tinha pessoas ali, amigos, anciães até, que até hoje eu respeito. Mas eu sei que tem pessoas ali, irmão, lá dentro, infiltradas, que não são irmãos. São lobos vestidos de ovelha. Porém, eu não posso falar. Porque eu não posso difamar o meu próximo. Mas eu tenho provas e evidências disso. Provas até documentais. Mas eu não vou falar, irmão. Porque assim como falaram de mim, coisas que não eram, bem como falaram, não cabe a mim falar dos outros. Deixe o juízo na mão de Deus. E aqueles que sentirem comunhão comigo, louvado seja Deus. Os que não sentirem, louvado seja Deus. Ontem mesmo eu conversei. Tenho conversado com anciães, com cooperadores. São meus amigos, eu não vou deixar de conversar com eles, irmão. Fui convidado até, inclusive, para ir na casa de um deles. Já orei, tantas coisas, já Deus me deu a graça de estar junto com eles, enfim. Ah, então você voltou para lá? Eu não voltei para ninguém, eu voltei para Jesus Cristo. Eu tirei esse pensamento, irmãos, de voltar para lá ou voltar para cá. Aonde eu estiver com Jesus Cristo, eu me sinto bem. Dentro desse quarto aqui que vocês estão vendo, na semana passada eu fui orar a Deus, e a presença de Deus, esse aqui é um quarto de hóspede. A presença de Deus, irmãos, foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu não me aguentava. Vocês estão entendendo? Então eu não estou aqui brincando para pregar a palavra. Eu estou olhando aqui o horário, porque senão depois fica pesado para baixar o vídeo, tá, irmão? Eu já vou ensinar, já vou terminar, ou melhor. Então, irmãos, o fato de um governo ser comunista, eu não quero falar de política, facilita o anticristo. Então vocês vejam que eu já havia dito isso aqui em casa, que o governo de determinado país ia frustrar as eleições. Estou falando o nome de país, para quem sabe ler um pingo é letra. E o seu vice, ele é de uma loja, que eu não vou falar o nome aqui, mas vocês vão entender. Começa com N, com M, termina com IA. Entendeu? Eu não tenho nada contra essa M, IA. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Ele é. Eu não sei qual é o grau, mas ele é. E a importância deste vice é que ele tome o poder. Porque ele vai obedecer à ordem dos Illuminatis. Ele vai obedecer à ordem do satanismo. Ele vai obedecer à ordem do anticristo. E vai prestar a ele a reverência. Então, na verdade, o país não será governado por um governo legitimado pelo povo, mas sim um governo colocado pela elite mundial. Se por acaso o governo legitimado pelo povo ganhar, vocês podem escrever o que eu estou falando, vai haver conflito. Pode não haver agora, mas vai haver conflitos. E devemos orar muito pelo presidente que tomar esta posição. Eu acredito, dentro do meu pensamento, que pode sim o governo conseguir alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque pelo que o meu sentimento espiritual dentro
do percurso bíblico, eu percebo que haverá nações que não vão aceitar, aonde se tornará então uma batalha. Israel mesmo não vai aceitar. E eu creio que aqueles que se unirem a Israel também não vão aceitar. Por isso que no fim da grande tribulação, Satanás congregará muitas nações no Armagedon, sob o comando do Anticristo. E vai somar um grande número de povos, de nações, de tribos e línguas. E guerrearão contra a cidade santa, pensando eles que estão guerreando contra a cidade santa, mas estão guerreando contra Deus e o seu povo, numa batalha que vai envolver o mundo interior. Não só esse mundo, vai envolver o mundo espiritual, irmãos. Quando isso ocorrer, Cristo Jesus, o verdadeiro Jesus, voltará e vai intervir de um modo sobrenatural. Ele vai destruir o anticristo, seus exércitos e todos os que não obedeceram ao Evangelho. E vai prender Satanás e restabelecerá o seu reino na terra. Durante 1000 anos. Depois de 1000 anos ele vai soltar Satanás, que vai novamente vir lutar contra Jerusalém. E aí diz então que ele assoprará com o sopro dos seus lábios e então aí acabou para o nosso adversário. Certo, irmãos? Esse é o reino milenar. Acabou para o adversário e o Senhor vai dar de presente para nós o quê? Um novo céu e uma nova terra. Porque esse céu que hoje nós vemos, está escrito, e essa terra que hoje nós vemos, não tem nada de testemunho de Jeová aqui, irmão. Não sou contra ninguém, não estou pregando testemunho, estou pregando o que está escrito na Bíblia em Apocalipse. Mesmo que a Bíblia em Apocalipse não está escrito aqui, tem um texto aqui, mas não está nem em Apocalipse. Certo é que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E de João, aí eu vou falar em Apocalipse agora, mas não me lembro onde está escrito. De João, em um dos seus versículos, que ele escreveu revelado na ilha de Patmos. E eis que eu, João, vi a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como uma esposa, endereçada ao seu marido. E entrarão nela todos aqueles que lavaram as suas vestes. No sangue do Cordeiro entrarão pelas portas e cantarão um hino que nunca foi cantado. Então, irmãos, hoje depende de você, não somente de Deus. A tua escolha hoje pode ser a tua escolha do amanhã. O que você fazer hoje, você pode colher amanhã. Então, lute contra o pecado. Lute contra o mal. Esse vídeo, irmãos, vocês podem perceber que eu não estou falando de igreja nenhuma aqui. Eu estou dando um conselho que vocês orem. Os irmãos da congregação, os irmãos que são cristãos, os irmãos de qualquer... Orem para Deus mostrar para vocês. Eu não posso aqui, irmãos, colocar nomes de denominações, porque eu não estou aqui agora falando de denominação, de placa denominacional. Eu estou falando no interio, de um modo geral, sobre a igreja espiritual, porque nessa época não vai ter mais placas denominacionais. Por quê? Porque serão ligadas a uma federação e só serão abertas ou terão uma certa liberdade as que estão na federação. Por quê? Fulton Chan, vou voltar nele. Ele mesmo disse, eu tenho aqui o texto, eu tenho aqui o relato, irmão, tenho tudo isso daqui, não estou falando que alguém me contou, eu tenho páginas do livro, da onde foi tirado, são coisas muito antigas, irmão. Ele pegou dos arquivos lá do Vaticano, e isso tinha que acontecer. E vocês vão perceber que essas igrejas se tornarão mais flexíveis em determinadas coisas. Por quê? Os seus líderes, os principais, não todos, muitos não vão estar a favor, porém não vão ter força para bater de frente, porque terão medo. E quando tudo isso acontecer, irmãos,
Se você falar alguma coisa contra, você está pecando, você é destituído. Então, cabe a nós sermos corajosos e falarmos a verdade, ainda que isso nos custe caro. Por quê? O que importa não é eu estar na frente de um povo, o que importa é eu estar na fileira dos santos, para entrar no céu. Por isso, irmãos, vamos cuidar, você que atende alguma obra, cuide direitinho, explique certo. Você não precisa ficar preocupado, você já tem o conselho, você já tem o dom. Sobre aquele que está longe, não está vendo você falar aquilo que você está falando, e se ele souber te chamar, você não vai negar, fale a verdade, e a verdade te libertará. Se alguém te expulsar, você vai para a tua casa, e com certeza, aqueles que são de Deus, se você é um mel verdadeiro, com certeza as abelhas te seguirão. Deus abençoe a todos, e o nome do eterno Deus seja sempre louvado. Amém. Que a palavra de Deus, a guia e comunhão do Espírito Santo reine sobre nós para sempre. Amém.